Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu sou professor de língua portuguesa e sou formado em letras vernáculas na UFES. E neste vídeo eu vou falar sobre o pronome. Mas antes de irmos para o conteúdo, eu peço que você curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações. E se você tiver alguma dúvida em algum conteúdo de língua portuguesa, comente aí abaixo qual conteúdo você espera ver aqui no meu canal e eu farei um vídeo exclusivo para tirar a sua dúvida. Pode contar comigo. Agora vamos para o pronome. Antes de irmos para o conceito, eu vou lhe dar uma dica muito importante. A melhor maneira de aprender, de um jeito leve e fácil, a identificar os pronomes dentro das orações é jogando seus olhos para os verbos que aparecem nessas orações. Oração é toda frase que possui pelo menos um verbo, e é o verbo que sempre vai te ajudar a localizar cada pronome em cada oração. Fazendo só uma pequena ressalva. Os pronomes trabalham para os substantivos e não para os verbos. Porém, são os verbos que explicam o comportamento dos pronomes. Então você precisa prestar o máximo de atenção nos verbos, porque só assim você vai encontrar e entender com facilidade os pronomes. Agora sim, vamos para o conceito. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Esse é o conceito. Agora vamos conhecer a classificação dos pronomes. Primeiramente, nós temos os pronomes pessoais, que se dividem em pronomes retos, pronomes oblíquos e pronomes de tratamento. Depois temos os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos e os pronomes exclamativos. Ao todo, são 9 tipos de pronomes, contando com os pessoais, que são 3. Aqui neste vídeo, vamos nos concentrar só nos pronomes pessoais, mais precisamente nos pronomes retos e oblíquos. Retomando o conceito, e já sabemos que o pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui o substantivo. No caso dos pronomes pessoais, dentro de uma oração, eles sempre vão substituir o substantivo. Os pronomes pessoais são chamados de pessoais porque estão sempre ligados às pessoas no discurso. Acontece que em um discurso existem 3 pessoas: a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Se fizermos uma ponte com os elementos da comunicação, teremos o emissor, o receptor e a mensagem. O emissor é a pessoa que fala, o receptor é a pessoa com quem se fala e a mensagem é a pessoa de quem se fala. Na língua portuguesa, dividimos os pronomes pessoais em primeira pessoa do singular, que é um só emissor falando o discurso, segunda pessoa do singular, que é um só receptor ouvindo o discurso, terceira pessoa do singular, que é uma só mensagem centralizando o discurso, primeira pessoa do plural, que é um conjunto de emissores falando o discurso, segunda pessoa do plural, que é um conjunto de receptores ouvindo o discurso, e terceira pessoa do plural, que é um conjunto de mensagens centralizando o discurso. Agora vamos falar dos pronomes retos. Os pronomes retos são chamados de retos porque eles exercem função de sujeito. O sujeito é o ser ou a coisa que pratica ou sofre a ação, a opinião ou o estado expresso pelo verbo em uma oração. Os pronomes retos são eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, ela, terceira pessoa do singular,
Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles e elas, terceira pessoa do plural. Sendo assim, imagine a seguinte situação. Um novo professor entra na sala de aula e começa a se apresentar. Bom dia, turma. Meu nome é Miguel. Eu sou professor de inglês. Na fala desse professor, nós temos duas orações que nos interessam bastante. Oração 1. Meu nome é Miguel. Oração 2. Eu sou professor de inglês. Olhando para a oração 2, qual é o verbo dessa oração? Sou, que é o verbo ser, na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Repetindo, primeira pessoa do singular. Entre os pronomes retos, qual é a primeira pessoa do singular? Eu, que é o sujeito da oração 2. O pronome eu substitui qual substantivo na oração 1? Miguel. Agora imagine esse professor perguntando para um de seus alunos: como é teu nome? Meu nome é Arthur. Grande Arthur, o que tu sabes sobre inglês? Nesse diálogo temos duas orações interessantes. Oração 1, meu nome é Arthur. Oração 2, o que tu sabes sobre inglês? Olhando para a oração 2, qual é o verbo dessa oração? Sabes, que é o verbo saber, na segunda pessoa do singular, do presente do indicativo. Repetindo, segunda pessoa do singular. Entre os pronomes retos, qual é a segunda pessoa do singular? Tu, que é o sujeito da oração 2. O pronome tu substitui qual substantivo na oração 1? Arthur. Agora imagine esse professor já sabendo o nome de todos os alunos. E na hora da chamada, ele pergunta: Heitor veio hoje? E os alunos respondem: não, ele faltou hoje. Nesse diálogo temos duas orações que nos interessam muito. Oração 1. Heitor veio hoje? Oração 2. Ele faltou hoje. Olhando para a oração 2, qual é o verbo dessa oração? Faltou, que é o verbo faltar, na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo. Repetindo, terceira pessoa do singular. Entre os pronomes retos, qual é a terceira pessoa do singular? Ele e ela. No caso da oração 2, ele, que é o sujeito dessa oração. O pronome ele substitui qual substantivo na oração 1? Heitor. Você já consegue perceber que o pronome reto sempre retoma um termo antecedente? Acontece que esse termo antecedente é classificado como um substantivo, pois é ele que é substituído pelo pronome reto. O substantivo sempre aparece na oração anterior ao pronome reto, enquanto o pronome reto aparece sempre na oração posterior ao substantivo. Agora imagine esse professor diante dos seus alunos perguntando: a turma fez a lição de casa? E os alunos respondem: sim, nós a fizemos. Então temos aí duas orações bem interessantes. Oração 1, a turma fez a lição de casa? Oração 2, nós a fizemos. Olhando para a oração 2, qual é o verbo dessa oração? Fizemos, que é o verbo fazer, na primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo. Repetindo, primeira pessoa do plural. Entre os pronomes retos, qual é a primeira pessoa do plural? Nós, que é o sujeito da oração 2. O pronome nós substitui qual substantivo na oração 1? Turma. Agora imagine aquele aluno Arthur falando com o professor: professor, eu afirmo que em nome da turma acertamos todas as questões. O professor responde: vós sois inteligentes. Temos aí duas orações que muito nos interessam. Oração 1. Professor, eu afirmo que em nome da turma acertamos todas as questões. Oração 2. Vós sois inteligentes. Olhando para a oração 2, qual é o verbo dessa oração? Sois, que é o verbo ser,
na segunda pessoa do plural do presente do indicativo. Repetindo, segunda pessoa do plural. Entre os pronomes retos, qual é a segunda pessoa do plural? Vós, que é o sujeito da oração 2. O pronome vós substitui qual substantivo na oração 1? Turma. Agora imagine-se, professor, na hora do intervalo, perguntando ao porteiro da escola a respeito de 2 de seus alunos. Bernardo, você viu Theo e Gabriel? E Bernardo responde, sim, eles estão na cantina. Temos aí 2 orações interessantes. Oração 1. Bernardo, você viu Theo e Gabriel? Oração 2. Eles estão na cantina. Olhando para a oração 2, qual é o verbo dessa oração? Estão, que é o verbo estar, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Repetindo, terceira pessoa do plural. Em os pronomes retos, qual é a terceira pessoa do plural? Eles e elas. No caso da oração 2, eles, que é o sujeito dessa oração. Agora preste bem atenção. O pronome eles substitui quais substantivos na oração 1? Theo e Gabriel. No caso dos pronomes retos da terceira pessoa do plural, eles sempre vão substituir 2 substantivos ou mais pertencentes ao mesmo termo antecedente. Como você pode ver, eu contextualizei o emprego dos pronomes retos utilizando situações reais que costumam ocorrer dentro do ambiente escolar, envolvendo aluno, professor, porteiro, sala de aula, cantina, entre outros elementos, com o objetivo de facilitar a sua compreensão a respeito dos pronomes retos, porque a maneira mais eficaz de aprender os pronomes retos ou qualquer outro tipo de pronome ou qualquer outra classe gramatical ou qualquer outro conteúdo de gramática é através da contextualização desse conteúdo. Em outras palavras, a gramática contextualizada é a forma mais eficiente de aprender a própria gramática. Não basta saber a regra, é preciso aplicar a regra em situações reais do seu dia a dia. Agora vamos para os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos são chamados de oblíquos porque eles exercem função de complemento verbal. O complemento verbal é o ser ou a coisa que completa o sentido da ação ou opinião expressa pelo verbo em uma oração. Na língua portuguesa, existem 2 complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. A diferença está na regência do verbo, por cujo termo regido pode vir introduzido por uma preposição obrigatória ou não. O objeto direto é um termo regido pelo verbo sem preposição obrigatória, e o objeto indireto é um termo regido pelo verbo com preposição obrigatória. Os pronomes oblíquos se dividem em 2 tipos, átonos e tônicos. A diferença é que os pronomes oblíquos átonos aparecem sem estarem acompanhados de uma preposição, e que os pronomes oblíquos tônicos aparecem sempre acompanhados de uma preposição. Os pronomes oblíquos átonos podem ser, dentro de uma oração, objeto direto ou objeto indireto. E os pronomes oblíquos tônicos sempre vão ser, dentro de uma oração, objeto indireto. Os pronomes oblíquos átonos são mi, primeira pessoa do singular, ti, segunda pessoa do singular, o, a, li e si, terceira pessoa do singular, nos, primeira pessoa do plural, vos, segunda pessoa do plural, os, as, lhes e si, terceira pessoa do plural. Os pronomes oblíquos tônicos são mim e comigo, primeira pessoa do singular, ti e contigo,
segunda pessoa do singular, ele, ela, se e consigo, terceira pessoa do singular, nós e conosco, primeira pessoa do plural, vós e convosco, segunda pessoa do plural, eles, elas, se e consigo, terceira pessoa do plural. A melhor maneira de aprender o emprego dos pronomes oblíquos é fazendo um exercício de substituição de pronomes oblíquos tônicos por pronomes oblíquos átonos correspondentes. É um exercício prático que você pode fazer todos os dias, se puder. Na oração, o Jornal Nacional informou para mim sobre a previsão do tempo. O termo para mim é regido pelo verbo informar, com preposição obrigatória, para. Então, para mim é objeto indireto. E o pronome mim, que vem acompanhado da preposição para, é pronome oblíquo tônico. Ele pode ser substituído tranquilamente pelo pronome mi, que é o pronome oblíquo átono correspondente ao pronome mim, visto que ambos são da primeira pessoa do singular. Então a oração fica assim: o Jornal Nacional informou-me sobre a previsão do tempo. Vamos utilizar essa mesma oração para a segunda pessoa do singular, na qual o termo para ti será substituído pelo pronome ti. Então, fazendo o exercício de substituição do pronome oblíquo tônico pelo pronome oblíquo átono correspondente, a oração o Jornal Nacional informou para ti sobre a previsão do tempo fica assim: o Jornal Nacional informou-te sobre a previsão do tempo. Agora, fazendo esse mesmo exercício com a terceira pessoa do singular, vamos substituir o termo para ele pelo pronome lhe. Então a oração, o Jornal Nacional informou para ele sobre a previsão do tempo, fica assim: o Jornal Nacional informou-lhe sobre a previsão do tempo. Você está vendo a praticidade desse exercício? Então vamos para a primeira pessoa do plural. Vamos substituir o termo para nós pelo pronome nos. Então a oração, o Jornal Nacional informou para nós sobre a previsão do tempo, fica assim: o Jornal Nacional informou-nos sobre a previsão do tempo. Agora vamos para a segunda pessoa do plural. Vamos substituir o termo para vós pelo pronome vos. Então a oração, o Jornal Nacional informou para vós sobre a previsão do tempo, fica assim: o Jornal Nacional informou-vos sobre a previsão do tempo. Agora vamos para a terceira pessoa do plural. Vamos substituir o termo para eles pelo pronome lhes. Então a oração, o Jornal Nacional informou para eles sobre a previsão do tempo, fica assim: o Jornal Nacional informou-lhes sobre a previsão do tempo. Nesses 6 exemplos, os pronomes mi, ti, lhe, nos, vos e lhes exercem função de objeto indireto, embora não estejam acompanhados de uma preposição. Bem, eu fico por aqui, porque pronome é um assunto vasto e não cabe um único vídeo. Então, para que este vídeo não fique muito longo, eu vou dar continuidade em outros. Mas eu espero que você tenha entendido o conteúdo deste vídeo e que a minha explicação tenha sido clara para você. Então, fica com Deus e até o próximo.